Fala, seus beta. Te liga, estamos aqui em mais um podcast, o nosso Bluecast, né? A gente criou esse podcast aqui só para passar o pessoal do Redcast e mostrar para eles como é que faz conteúdo de verdade sem ser babaca. E estamos aqui hoje com ele, Thiago Torres, que provavelmente você não conhece por esse nome, porque ele é a pessoa que tem o nome... Como é que fala? Não é nome não, pô. Eu chamo de vulgo. É isso, pô. Que tem o melhor vulgo que existe, que eu já vi até o momento na internet, que é o Chavoso da USP. Então, né, já deu um alô aí pra galera. Salve, salve família. Salve Thiago, meu xará, né? Satisfação estar aqui. Eu queria saber, já passou o Red Pill? Tá quase, tá? Quase. Depois do teu episódio vai passar com certeza. Tomara, viu? Com certeza vai passar. Estamos com 60 mil e eles estão quanto? 75. Já estamos quase chegando. E antes, não somos xará, porque seu Thiago é com H, né? O meu é Thiago sem H, que é de crente de verdade. Crente de verdade. Tua mãe botou teu nome de Thiago por questões religiosas? Sim. E o meu irmão é Davi. Davi? Ah, crente que foi o Davi, Abimeleque, né? Os bagulhos. Sim. É muito bom. Você era da igreja? Como é que... Era, fui criado na igreja evangélica. Igreja evangélica é mesmo? Sim. A minha mãe, no caso, ela tem uma criação católica, né? Meus pais são nordestinos e no interior do Nordeste é muito comum eles terem uma criação católica, depois chegando aqui na periferia de São Paulo, virar evangélico, né? Então esse é um padrão muito forte que eu observo. Mas o meu pai, na verdade, ele já foi criado evangélico na Igreja Batista lá no Piauí, no interior do Piauí. Minha mãe foi criada na Igreja Católica no interior de Pernambuco. Aí aqui em São Paulo, meu pai seguiu na Igreja Batista, foi até pastor durante um tempo. Isso antes de eu nascer. E ele conseguiu meio que puxar minha mãe pra igreja evangélica também, né? Ela era católica, foi pra evangélica. Sim. Então, quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos, né? Então, a minha criação foi toda evangélica. Em mais de uma igreja, na verdade, né? Depois a minha mãe, ela se encontrou na congregação, aquela igreja cinza do véu, né? Que a mulher fica bom lá. Isso, que tem a irmã Mônica lá. Sim, então, a minha mãe é da igreja da irmã Mônica. Então... eu fui criado basicamente não, principalmente na congregação, mas teve outras também. Eu fui na Adventista, fui batizado na Adventista. Caramba. E minha mãe vai até hoje na congregação, meu pai não, ele saiu da igreja. E eu também, hoje eu sou macumbeiro. Meu pai saiu fora. E eu fui pra macumba. Boa. Hoje eu sou um bandista, mas eu tô conhecendo o candomblé também. E isso na época, isso em Brasilândia? Isso. Brasilândia. Não é a Brasilândia. Não é pra tem Brasilândia, a gente fala bagulho. E tu não acha tu tem quantos anos? 23. Então, tipo, tu não vai lembrar dessa. Tu vai lembrar, talvez, se você tenha alguma opinião sobre. Porque, assim, eu lembro que antigamente as igrejas evangélicas tinham um trabalho social nesses lugares de periferia que era um bagulho até admirável, assim, tá ligado? Tinha um certo respeito pela galera, porque você pode ver até na música do Mano Brown, ele fala que admira os crentes, né? Sim. Tipo, eu não sei se hoje ele tipo, falaria hoje, tipo, inverteu um negócio que hoje eles meio que estão contra as coisas que ajudam essa galera, assim, pelo menos a maioria das igrejas, assim. Tu conseguiu, viu essa diferença, algo assim? Passou por isso ou na tua época já era zoadaço? Na verdade, até hoje eles fazem esses trabalhos sociais, assim, né? Eu acho que existe uma contradição aí muito grande, que é isso que você falou, né? Quando a gente leva pra política institucional, eleições, candidatos, os políticos ditos evangélicos são totalmente contra esses programas sociais e coisas que vão beneficiar o povo. Mas dentro das favelas, das quebradas, eles são, na verdade, a única instituição que faz essas coisas. E é justamente por isso que eles conseguem muitos votos. Porque eles estão ali presentes no dia a dia do povão, estão ajudando o povão todo santo dia. E é isso, eles permanecem com essa posição, porque o Estado ainda não chega. Claro que hoje, em relação a 20 anos atrás, já chega muito mais, tá ligado? Então, quando eu nasci no ano 2000, então, tipo, não tinha porcaria nenhuma. Depois foram surgindo os céus, né, com a Marta Suplicy, depois foi expandindo o metrô. Na Brasilândia não chegou até hoje o metrô, mas estão construindo a linha laranja lá, mas foram chegando certas coisas, né, Sescs, que foram dando uma certa integrada daqueles bairros assim à cidade, né, porque eram bairros absolutamente desconectados da cidade. Hoje ainda são, mas um pouquinho menos, mas quem de fato ainda tá lá presente mesmo, fazendo esses trabalhos, são as igrejas, mano. Não só, claro, todas as religiões, a Umbanda também faz, a Espírita também faz, mas em número, em peso, em quantidade, ainda é a igreja evangélica. Então as pessoas, tô precisando de cesta básica, vai na igreja evangélica que ela dá. Meu marido tá me batendo, vai procurar ajuda do pastor, meu filho tá entrando no tráfico, o pastor vai ajudar. Qualquer coisa que você precisar de ajuda, a igreja ajuda, tá ligado? Então,
É complicado, né? Eu não vou romantizar isso, mas eu também não vou atacar isso. Porque se a gente ataca... Exatamente, é porque tem essa parada ainda. Tem um lugar que ainda faz um bagulho certo ainda, saca? Mas então, é certo assim, no sentido de que ajuda. Sim. Porém, não é necessariamente com a boa intenção, tá ligado? Em grande parte das vezes eles estão ajudando com a intenção justamente de conquistar aquelas pessoas, tá ligado? Então... Mas, cara, se todas fizessem pelo menos isso, saca? Pelo menos estão fazendo uma parte social, mas a minha experiência com a igreja que eu tive nos lugares lá de periferia, lá de Samambaia, era um bagulho totalmente oposto, assim. Inclusive, era um lugar que um dia chegava mulher com o olho roxo na igreja, que apanhou do marido, que é o obreiro da igreja, e a galera só acobertar, foda-se, assim. Então, a experiência que a gente teve lá, pelo menos lá onde eu vi, era um bagulho meio... Assim, fazia os trabalhos sociais uma vez por ano, iam pros interiores de alguns lugares, aí eu ia também, achava do caralho, só que era desse jeito, sempre era pega o alimento, mas vem aqui pro culto aqui pra vir pra nossa religião e tal. E eu falei de Samambaia Sul, tu já foi lá, né? Foi. Olha aí, primeira pessoa que já foi Samambaia Sul que eu conheço aqui em São Paulo. Quando eu viajo pra algum lugar, eu já vou direto pras quebradas, tá ligado? Eu não gosto de, eu vou pros pontos turísticos, assim, tipo, eu vou pro Rio, eu quero ir pra Copacabana, eu vou também, né, mas eu falo, eu vou pra Copacabana, eu vou pra Ipanema, também vou, mas eu falo, mano, eu quero ir pro Complexo do Alemão, eu quero ir pra Rocinha, e eu não fazer um turismo igual os gringos faz lá com o safari, né, com os carrinhos, mas é porque eu falo, mano, eu quero ver como que é a realidade do povo daqui comparado com a minha, quais são as dificuldades, será que são as mesmas, será que são outras, então... É isso, lá no Rio eu já conheci muitas quebradas, muitas favelas, eles não falam quebrada lá no Rio, né, muitas favelas. Em Salvador eu vou pra favela também. Quando eu fui pro Distrito Federal, né, Brasília, eu fui pra Samambaia Sul, eu fui pra Ceilândia. Na verdade, a primeira que eu fui foi Ceilândia, que eu fui palestrar lá no Sesc Ceilândia, o Max Maciel que me convidou. Mas tá muito foda. Eu fui pra Itapuã, eu fui... teve uma outra que eu esqueci o nome, eu fui num terreiro de candomblé lá muito foda, mas eu esqueci o nome do município... Fala município não, né? Cidade satélite. Ele deu um jeito de falar periferia lá, botaram esse nome de cidade satélite. É isso. E eu gosto muito do Distrito Federal porque eu acho que é o lugar talvez mais parecido com São Paulo, sabia? Porque eu digo no sentido da segregação, do apartheid. Caralho, mas lá, eu não sei se aqui foi intencional. Mas lá em Brasília você vê que foi intencional desde a construção. Tipo, a gente que era de Samambaia, o pessoal de Ceilândia, lá da cidade satélite, mano, a gente não participava das coisas que aconteciam em Brasília. A gente ia lá pra trabalhar, quando era pra lazer, você não tinha, porque era, não tinha ônibus, do ônibus 11h30 já tava sem ônibus, o metrô fechava 11 horas, então você não podia ir pra rolê, pra parte, na hora de se divertir, pra parte boa do bagulho, você não podia. Lá foi meio que intencional, assim, manter uma distância fodida. Aqui eu não sei. Foi. Aqui também. Eu não posso dizer que foi intencional, porque assim, no caso lá do Distrito Federal foi isso. Foram cidades construídas para serem, para simplesmente serem dormitórios, né, dos migrantes nordestinos, principalmente, que foram construir Brasília, né. Então Brasília foi uma cidade totalmente planejada, né, e aqui São Paulo... também o centro foi planejado, né? Começa a partir do pátio do colégio, ali na região da Sé, e aí a cidade vai se edificando ali ao redor, onde tem a Catedral da Sé, onde tem a Faculdade de Direito da USP, do Lago de São Francisco. Então toda essa região ali foi planejada, né? E aí a população, na época que era escravizada, a população negra, ela, depois da abolição, ela começa a ser jogada para as margens, né? Porque já não é mais aceita ali no centro, vai sendo jogada para as margens, vai começando a construir as periferias e que vão se expandindo, porque a cidade de São Paulo vai se expandindo cada vez mais e, consequentemente, o povo negro vai sendo jogado mais e mais e mais e mais para as margens, até que hoje chega nos extremos, que é Brasilândia, que é Guaianazes, que é Parelheiros. Então são regiões que você leva 2-3 horas para chegar no centro, né? De tão longe que foram ficando. Depois vai vir a migração nordestina, muito forte, nos anos 60 principalmente. Na verdade começa ali anos 30, 40, 50, mas é tipo isso, vai subindo, descendo, depois sobe de novo ali anos 60, 70 e 80, nessa leva quando meus pais vêm para cá e vão para os extremos, né? Então meu pai foi pro extremo sul, minha mãe foi pro extremo norte, depois eles se encontram aí na vida, mas enfim, mas as periferias de São Paulo também são muito parecidas com as periferias lá do Distrito Federal nesse sentido, de serem diásporas nordestinas, né? Diáspora, né? Esse conceito de um grupo que migra para um outro lugar,
seja forçadamente, seja porque tá fugindo de alguma coisa, de uma guerra, de uma fome, de seca, de não sei o quê. E aí ele, massivamente, esse grupo migra para um outro território e tenta recriar o seu modo de vida naquele outro território. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque é uma coisa que as pessoas de fora de São Paulo não sabem. E até quem é de São Paulo também não sabe, tá ligado? Sim. Se você for numa periferia de São Paulo hoje, o que você mais vê é nordestino. Tá ligado? E o povo de fora não sabe, aí começa a falar umas babaquice, tá ligado? No Twitter esses dias teve uma discussão estúpida, né? Porque um cara Como tirou... sempre, né? Toda discussão. Pra variar, né? O cara tirou uma foto lá de uma barraca de acarajé que tava escrito assim, é vegano. E aí ele ficou zoando, né? Porque ele era baiano, falou, nossa, mas todo acarajé é vegano, esses paulistas, viu? E aí a mulher que tava vendendo era baiana. Então ele não sabe que existem muitos baianos e baianas aqui em São Paulo, inclusive vendendo acarajé, tá ligado? O local com mais nordestino em Brasília é Ceilândia. Né? Ceilândia, eu acho que passa de 60% a 70% da população, se eu não me engano, que é de nordestino, sabe? E aí tem uma consequência de tu afastar a galera desse jeito, porque, assim, tu não afasta eles só do lazer também, né? Que eu falei aqui dessa parte. Mas todos os serviços de qualidade vão também... Eu vi que assim, cada vez que tu vai indo mais pra longe, mais o serviço vai ficando uma bosta, serviço público, assim. Aí a gente entra no assunto que é o que você ficou conhecido por ele, que foi na questão da educação. Sim. Tipo, você estudou em escola pública a vida inteira, né? Sim. Tu concorda com a afirmação que eu tive que ouvir durante a minha vida inteira estudando em escola pública? Que a gente que estuda em escola pública tem a mesma chance de entrar numa federal do que as pessoas que estudam na particular. Cara, eu cresci com a galera falando isso pra mim. Assim. E aí eu acreditava, e até me senti um pouco culpado no primeiro ano, quando eu não tirei uma nota muito boa no PAIS, que era um vestibular que tem em Brasília, que você faz em 3 etapas, né? Cada ano no ensino médio você faz um. E eu fiquei me sentindo meio, caralho, mano, porra, eu não devia ter estudado mais, sou meio burro. Aí eu fui ver, aí quando eu tive contato com alguém da escola particular, eu falei, tipo, mano, é outro universo, assim. Tinha matéria lá que eles caiu nessa prova que a gente nem tinha tido ainda, pô. Sim. A gente foi ter no terceiro ano, saca? E aí, como tu vê isso? Que você passou por isso? Tu acha que realmente tem a mesma chance? De forma alguma. É absurdo, eu cresci ouvindo muito isso de professores também, e assim, não quero condenar professores, né, eu tô aqui me formando para ser professor, sim. Defendo a categoria, mas muitos professores reproduzem ideias absurdas, muitos professores dentro da universidade são doutrinados ali, não pelo comunismo, mas pelo liberalismo, né, o pessoal de direita fala, existe uma doutrinação comunista na universidade, mentira, existe uma doutrinação liberal. Tá ligado? Então a gente passa por lá e sai com essas ideias lá de dentro, se já não entrou com elas, né? Sim. Aí o professor muitas vezes vai pra escola e fala pros alunos isso, tá ligado? Tipo assim, quem faz a escola é o aluno, é o mesmo conteúdo que é visto na escola particular, é visto na escola pública, é só o aluno querer. Isso não é verdade, tá ligado? Então na escola particular, eles têm... assim, não vou nem falar da questão do conteúdo, tá ligado? Por mais que o conteúdo supostamente seja o mesmo, e não é o mesmo, né? Mas supondo que fosse o mesmo, a estrutura não é a mesma. Então não dá pra você aplicar o mesmo conteúdo com estruturas diferentes, tá ligado? Então é por isso que esse chamado novo ensino médio veio pra piorar ainda mais essa situação, né? Porque quando ele tira as matérias fundamentais ali que caem nos vestibulares, que caem no Enem, geografia, física, química, biologia, sociologia, etc., ele tira todas essas coisas, coloca os chamados itinerários formativos, que são muitas vezes matérias inúteis, com nomes assim esdrúxulos, RPG, brigadeiro caseiro, é o que rola por aí, eu e os outros... Viagem ao... Olha o nome dessa matéria. Eu não sabia nada disso. Isso aí eu não sabia. Tem uma matéria que, se eu não me engano, eu vi no vídeo do Ian, que ele fez sobre o novo ensino médio, que ele fala lá de Pernambuco, eu acho que é Viagem ao Redor de Mamagaia. É o nome de uma matéria. Imagina você virar pro professor e falar, olha, esse semestre você vai dar uma matéria chamada Viagem ao Redor de Mamagaia. Tomar no cu, né? Enfim. E aí você cria essas matérias nada a ver com nada, e aí você não dá nem estrutura pro professor passar. Então, assim, tem algumas matérias que até são interessantes, mas não tem estrutura para ser passada. Então, por exemplo, eu faço estágio numa escola na cidade de Tiradentes, extremo leste de São Paulo. No mínimo 2 horas do centro de São Paulo até a cidade de Tiradentes. E lá nessa escola tem um itinerário formativo que é sobre música, musicalidade é a matéria, né? E aí eu fui acompanhar uma aula, e aí é um professor que não é formado em música, não tem nenhuma formação em música, dando uma matéria sem absolutamente nenhum instrumento musical na escola. E os alunos têm que improvisar com panela, balde, bacia. Então é isso, é o professor ali batucando na panela numa lata de tinta, tá ligado? Porque não tem estrutura alguma pra você dar uma matéria de música. Sim. Agora vai dar uma aula de musicalidade no Colégio Bandeirantes ou em algum outro que a mensalidade é R$5.000. Os caras chamam
a orquestra da Sala São Paulo para ir lá e eles dão a aula. O maestro da Sala São Paulo, para quem não sabe que é o grande centro de música clássica em São Paulo, vai lá e dá aula para eles levam os instrumentos, levam os alunos para conhecer a Sala São Paulo. Então a estrutura é outra, os acessos são outros, os contatos são outros, os recursos são outros, tá ligado? Uma coisa que eu falei uma vez numa palestra que eu dei, eu falei assim, olha, na escola particular eles são preparados para fazer o vestibular, eles são preparados para entrar nas universidades, principalmente nas públicas. Na escola pública a gente não é preparado para isso, tá ligado? Não existe um preparo assim, olha gente, o conteúdo vai ser preparatório para o Enem, preparatório para a FUVEST, nós vamos fazer simulados, isso não existe na maioria das escolas públicas. E aí no final da palestra uma pessoa veio falar comigo, acho que era a filha de uma professora. Ela veio falar comigo e falou assim, nossa, eu estudo numa escola particular e o que você falou é verdade. A gente começou a fazer simulado no 6º ano. No 6º ano do ensino fundamental, eles começaram a fazer simulados pro Enem, tá ligado? Eu cheguei no 2º ano do ensino médio, eu nunca tinha visto o Enem na minha vida. Eu fui ver por conta própria, tá ligado? Eu também não tive nada de simulado. Eu falei assim, eu vou fazer o Enem ano que vem, deixa eu dar uma olhada aí nessa prova. Porque eu fui lá, pesquisei na internet. Quando eu vi, parça, eu falei, porra, não sei porra nenhuma aqui. Mas foi isso, foi por conta própria. E é porque é muito isso que tu falou lá na escola particular, eles saem, desde sempre eles são preparados para passar no vestibular. E a gente de escola pública, o que eu sinto, o que eu vi, assim que eu saí, né? Assim que quando terminou o ensino médio, que você vê como é que a vida é, você fala, caralho, você entende que você foi, a gente de escola pública é meio que feito para sair mão de obra mesmo, tá ligado? Exato, é isso que eu falo pra eles. Tipo, você tá sendo pra ser mão de obra mesmo, assim. É um bagulho meio bizarro. É o negócio da música. Eu lembro que você caiu no PAS, inclusive, que é questão de partitura de música, pô. Tinha 3 questões de música, um negócio de partitura. Eu sabia porque eu era músico, tinha aprendido música na igreja, então eu soube responder. Mas nunca teve nenhuma matéria, ninguém falou nada sobre isso no bagulho. Então é um negócio meio injusto, acho que... E é ali que começa, acho que é primeiro botar na cabeça da galera esse negócio, essa ideia falsa de meritocracia, eu acho que é nessa época. De falar que não, é só esforço. É só, você não passou porque você não estudou, tá ligado? Acho que começa aí a botar na cabeça da galera isso. E aí acaba criando um bagulho meio contrário, né? Porque eu estudei em escola particular, em faculdade particular, na verdade. E aí, na escola particular, faculdade particular, era onde eu mais via gente que veio de escola pública. Exato. Galera se fudendo pra pagar lá, galera, tipo assim, é um lugar que eu mais vejo gente que veio de escola pública, assim. E aí, amigo meu que passou na UNB, que era federal, um dos poucos lá que conseguiu passar na federal, quando a gente se encontrou depois, ele falou, mano, lá eu tô completamente deslocado, mano. A galera que veio de um nível, não é nível social, eu me perco a palavra quando eu tô aqui. Classe social completamente diferente da minha, a galera de outra realidade, assim, tipo, ele entrou em outra bolha, assim, tipo... E tu viu isso porque você passou por isso, né? Total, ainda mais tratando de USP, né? Sim. Porra, a USP, eu digo assim, ainda tô esperando o dia que vai chegar o processinho, mas eu falo, parça, a USP é a universidade pública mais racista e mais elitista que tem no Brasil, tá ligado? Um dos maiores símbolos disso é que ela foi a última que colocou cota racial no vestibular. Então, as primeiras universidades que colocaram cotas raciais foram a UFBA, a Universidade Federal da Bahia, e a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2002. E a USP colocou em 2018, foi a última. Caralho, em 2018? Foi a última. Caralho, lembrando que em 2012 foi aprovada a Lei Federal de Cotas, né, que ela obrigou todas as universidades federais e institutos federais a colocarem cotas, 50% para estudantes que vieram de escola pública, né, e uma porcentagem para pretos, pardos e indígenas, correspondente ao que tem no estado. A Universidade de São Paulo é uma universidade estadual, a USP ela é estadual, ela não é federal, então ela não era obrigada a implementar cotas, de fato, mas ela também não era impedida de implementar, né? E o Estado de São Paulo também não era impedido de criar uma lei estadual para isso também, né? Como eu falei, a UERJ é uma estadual e em 2002 ela implementou cotas raciais e a USP ela resistiu até o limite. Então a gente tava tendo essa briga sobre cota, um monte de gente sendo contra e nem tinha ainda. Até 2018. Exato. Ela implementou a partir de 2017, mas só entrou em 2018, né, os cotistas. Então esse é um exemplo, dentre vários. Mas quando a gente vai puxar para o histórico da USP, desde a sua fundação, a gente vai ver qual que é o objetivo de fundação da Universidade de São Paulo, em 1934. É a formação de elites políticas, econômicas, judiciárias, pessoas para comandar o Brasil. Então, antes da fundação da USP, em 1934, já existia a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, né, que a gente chama de Sanfran, que, como eu falei, fica ali perto do pátio do colégio, ali no centro histórico onde a cidade de São Paulo foi fundada. Então, ali nessa região tem essa Faculdade de Direito, fundada em 1827,
que na época o Brasil ainda era um país escravista, né? Então, quem estudavam ali era a elite branca, tanto que tem a história do Luiz Gama, né? Que era um homem negro, livre, que tentou estudar lá, foi impedido, a universidade não permitiu que ele estudasse. E mesmo assim, ele frequentava as aulas, depois ele, com o conhecimento adquirido, ele começou a advogar e libertou mais de 500 pessoas negras da escravidão ali com o conhecimento jurídico dele. Mas enfim, então, quando foi fundada a USP em 34, né? Veio naquele contexto histórico e político do quê? Da era Vargas, né, da chamada Revolução Constitucionalista de 32. Então, tem todo um contexto histórico ali que eu não vou entrar agora, mas o Brasil tinha passado por décadas daquela República Velha, né, onde o poder, a presidência sempre revezava entre um membro da elite de São Paulo e um cara da elite de Minas, né, por isso é a República do Café com Leite, porque o café simboliza São Paulo, o leite Minas, e São Paulo era mais principal aí, né, Minas era um pouco mais secundário, então, basicamente era o estado de São Paulo que comandava o Brasil durante décadas, né, revezando com Minas, até que em 30 Vargas vai quebrar esse ciclo, ele, que é do Rio Grande do Sul, assume a presidência, São Paulo começa a fazer uma oposição, né, a elite de São Paulo começa a fazer uma oposição a isso, em 1932 vai ter a guerra do estado de São Paulo contra o governo Vargas, onde é perdida essa guerra, e aí nesse contexto ali de perca dessa hegemonia, de perca desse poder da elite de São Paulo diante do comando do Brasil, ela começa a se articular para fazer coisas para retomar esse poder. E parte disso é a fundação da Universidade de São Paulo em 34. Então ela é fundada com esse objetivo, formar quadros da elite paulista para retomar essa hegemonia sobre o controle do Brasil. Então você vai ver que desde 1934 para cá, vários presidentes, governadores, prefeitos, ministros, do STF ou de governos, enfim, secretários de governo se formaram pela USP, tá ligado? Então eu sempre cito, nas palestras que eu faço pros alunos, né, eu cito vários exemplos como... E cada dia eu descubro mais, viu? Que você vai pesquisando, você vai descobrindo, mas de presidentes, né, começando por aí, Michel Temer, formado na Faculdade de Direito da USP, Fernando Henrique Cardoso, formado na FFLeste, a minha faculdade, formado em Ciências Sociais, Jânio Quadros, formado também na Faculdade de Direito, pensando em governadores, José Serra, formado na Engenharia, na Escola Politécnica. Paulo Maluf, formado, se eu não me engano, na Poli também. Ou na Sanfran, geralmente nessas, né? Tem o Mário Covas, também foi formado na Poli, que era o avô do Bruno Covas. Mário Covas foi governador de São Paulo, Mário Covas foi prefeito da cidade de São Paulo. Bruno Covas também formado na Sanfran. Além de Covas como prefeito, o Haddad, que foi prefeito de São Paulo, atualmente ministro da Fazenda, formado também ali, professor da minha faculdade, professor de Ciência Política na FFLeste. Ministros do STF, Alexandre de Moraes é formado na Sanfran, é professor na Sanfran, Ricardo Lewandowski, que se aposentou esse ano, formado e professor na Sanfran, Dias Toffoli, formado na Sanfran. Essa semana passada eu descobri que o Alckmin tem um tio que foi ministro do STF, formado na Sanfran também. Caralho. Na verdade, a família Alckmin é uma família extremamente aristocrática, uma família super tradicional, assim, na política, né? Então, o Alckmin hoje na vice-presidência, ele já teve um primo que foi vice-presidente, um tio ministro do STF, um primo ministro do TSE. Então, é uma família que já vem dessa elite política e econômica, tá ligado? Então, o que eu quero falar aqui com isso? Essa ideia, tá ligado? De que, é só você querer, só você se esforçar, depende de você. Isso não é verdade, tá ligado? Existe toda uma configuração social aí, no nosso país, histórica, que já vem de séculos, que tudo foi moldado para que determinadas famílias mandem e outras, a grande maioria, sejam mandadas, né? Então, são famílias que estão no poder há séculos. A família do Dória, família Costa Dória, tá no Brasil desde 1549. 500 anos ocupando diversos cargos de poder, desde o Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, família Dória está na política. Então a faculdade então fica tipo, onde era para ser um local para meio que de libertação para as pessoas, né, mas que não tem o financeiro a pagar uma faculdade particular, poderem ascender na vida, mas na verdade acaba sendo só um meio de perpetuar a desigualdade mesmo, porque gera um ciclo muito grande. Algumas pessoas, sempre quando eu falava sobre isso na faculdade, mas tem muito playboy, muita galera que não sabe como é a vida mesmo do pobre. Qual é o problema, de ter só rico no... Eu falei, mano, é porque, tipo, eu trabalhei na área, no TJ, e você vê juízes dando umas decisões assim pra pobre, você fala assim, mano, esse maluco nunca teve que pegar um ônibus na vida e tá tendo que julgar um cara que pegou, sei lá, roubou um bolo na padaria pra comer, tá ligado? Então isso gera essa problemática de ter só a elite nesses lugares, que aí, por exemplo, médico, tu vê médico, já sai direto na internet, médico que fica
zombando que o paciente não sabe falar direito, ou não sabe escrever errado. E aí, saca? Aí acho que esse, como eu vejo, o maior problema é esse, assim. E quando você chega lá, não melhora, né? Tipo, todos os problemas que você tinha de lidar com dificuldade da escola pública, acho que quando você vai pra faculdade depois, fica pior, eu acho, né? Porque você acha que você fica mais deslocado ainda. É tipo, como é que era pra tu chegar até a faculdade? Tu tinha que pegar quantos ônibus? Lembro que meu irmão passou no UNB, se esforçou mais do que eu. E ele tinha que pegar 2 ônibus e um metrô pra ir pra faculdade. Eu pego 2 ônibus e 2 metrôs. 2 ônibus e 2 metrôs. É isso, ônibus, metrô, ônibus. 2 horas aí de trajeto pra chegar na USP. Só isso aí já... É complicado, mano. Você tem que ter muita força de vontade, convicção de que é aquilo que você quer mesmo, tá ligado? E tem que trabalhar também, né? Ainda tem essa, né? Tem que arrumar trampo ainda, porque não é igual a muita gente lá que tipo, pode viver só de estudar. Exato. E assim, as universidades públicas, elas têm auxílios para permanência, né? Isso é uma grande vantagem em relação à grande maioria das universidades particulares. Mas esses auxílios não são suficientes, geralmente, né? Na USP, pelo menos, não é, tá ligado? Então, o auxílio na USP era até o ano passado era R$400 e agora aumentou pra 500, tá ligado? Porra, quem que consegue se manter na cidade de São Paulo com R$500 sem precisar fazer outros trabalhos por fora, só focando na faculdade e no que ela exige de nós, que é muito, tá ligado? Então, não é possível, sabe? As pessoas recebem auxílio e tem que continuar trabalhando. E agora, nesse momento, né, a USP tá em greve, nós, estudantes, os trabalhadores estão apoiando a greve também, professores, funcionários. Em parte por isso, né? Pelo aumento dos auxílios e pela contratação de mais professores, porque a USP também está passando por isso. Desde 2015, 14, na verdade, uma queda muito grande na contratação de professores. Então os professores foram morrendo, foram se aposentando, porque na USP os professores ficam lá décadas, né? São chamados os catedráticos, né? Que eles ficam lá ocupando aquele cargo décadas. O cara que deu aula pro Serra, deu aula pra tu também. É isso. E aí, quando eles se aposentam ou morrem, a USP não tem reposto esses professores aí na quantidade necessária. E aí tá acontecendo que muitos cursos estão ficando sem professor nessas matérias obrigatórias, inclusive. Então muitos alunos não estão conseguindo se formar porque não tem professor para dar as aulas deles. E aí a gente tá em greve, por isso. Muito certo. E já tá tendo que receber o MBL, já apareceu lá enchendo o saco de vocês? Eu não entendi. O MBL já apareceu lá enchendo o saco de vocês na greve? Na greve eu acho que não. Mas eles tinham ido lá na USP, acho que tipo um mês atrás, na FEFELESH, na minha faculdade. Eu falei, mano, não acredito que eles vieram só no dia que eu não vim aqui, né? Porque eles foram lá num dia que eu não tinha aula, né? Eu não... Tu entrou lá em que ano? Perdi esse evento. Eu entrei em 2018. E qual foi a maior dificuldade que tu passou lá? Assim, tu acha que foi o maior choque pra tu de estar lá? Qual foi a maior diferença que você passou, que você viu da escola pública pra lá? Porque, pelo menos eu na escola pública, todo mundo era igual eu, assim, tá ligado? Todo mundo era do mesmo lugar, todo mundo... passar pelas mesmas coisas, e aí eu acho que deve mudar quando você vai pra lá. Totalmente, né? Eu vou responder de 2 formas, assim, né? De maior dificuldade foi a pandemia. Foi enfrentar 2 anos de pandemia com o ensino online, com a exigência absurda, sabe? Porque a USP, ela era como se não tivesse acontecendo nada, tá ligado? Então, todas as universidades paralisaram as aulas quando começou a pandemia, tá ligado? Pararam por um semestre, alguns meses no mínimo. A USP não parou nem uma semana. Então começou a pandemia, suspendeu as aulas presenciais, na semana seguinte já estava tendo aula online. Ah, mas eu não tenho internet, o problema é seu. Eu não tenho computador, o problema é seu, tá ligado? Então quem não tinha condições não continuou com as aulas. E se fudeu, e se atrasou. Naquele momento eu não tinha condições. Então aquele ano de 2020 pra mim foi quase todo perdido. Por isso que minha graduação tem atrasado tanto. As pessoas não entendem, nossa, quanto tempo. Mas também teve isso, né? Uma pandemia de 2 anos aí no meio do caminho. Mas... O que eu acho, assim, que foi mais, tirando isso, né, difícil de lidar ali dentro, de choque de realidade, é justamente estar estudando com essas pessoas que são filhos da elite ou de uma classe média alta que está ali dentro para essa perpetuação de poder, né, e para essa perpetuação de uma posição familiar também, né? Porque é isso, o pai já estudou lá, a mãe estudou, o avô estudou, e às vezes é muito comum você ver pessoas que os pais são professores ali na USP também. Outras pessoas que estudaram na USP, que são bastante conhecidas, saindo um pouco do meio político, indo mais pro meio artístico e televisivo, Rodrigo Faro estudou na USP, William Bonner estudou na USP, Luciano Huck estudou na Sanfran, e eu descobri semana passada que o pai do Luciano Huck é professor da Sanfran.
Caralho. Uma amiga minha falou que ele já se aposentou, né? Um amigo meu falou que ele era professor, mas ela falou que ele se aposentou, mas é isso, né? O pai dele foi professor, provavelmente se formou lá também. E aí o filho, e com certeza o filho do Luciano Huck vai estudar na Sanfran também, o filho do Temer vai estudar na Sanfran também, o filho do Alexandre de Moraes, então é passado de pai para filho. Então quando eu começo a estudar com essas pessoas ali que, caralho, fulano é filho de não sei quem, você fica, sabe, mó brisa assim, essas coisas. Você vê os caos que as pessoas chegam, você descobre onde que elas moram, tá ligado? É muito chocante pra mim, muita coisa, desde as situações de preconceito até as situações de falta de noção, né? Preconceito é isso, as pessoas que elas te tratam de uma forma diferente, e a falta de noção é aquelas pessoas que falam coisas e você fala, mano, que pessoa sem noção, parça. Ela não falou um bagulho por maldade, mas você fala, essa pessoa vive em outro mundo, tá ligado? Ela não tem o mínimo Tipo o quê? contato, nenhuma noção da realidade. Bom, eu não me lembro de um exemplo concreto vindo de algum aluno, mas eu lembro de professor. Que é um bagulho que o professor falou, assim, que não foi na maldade, mas que eu pensei, que cara sem noção, mano. Na verdade, eu tenho muitos exemplos de professores. De alunos eu não lembro agora de cabeça, mas de professores, parça. Os professores da USP são completamente descolados da realidade. Professores da FEFELESH, pelo menos, né? Que é a minha faculdade, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Então, um professor falou em 2018, assim, na época da eleição, agora que o Lula foi preso, eles querem colocar o Haddad lá pra se candidatar no lugar dele. Mas o povão nunca vai votar no Haddad. O Haddad não é igual o Lula. Porque pra conquistar o povão tem que falar tudo errado. Igual o povo fala. E igual o Lula faz. O Haddad já fala tudo certinho. Igual um professor universitário. E tipo assim, ele falou numa naturalidade. Não foi uma coisa assim, uma intenção de... Sim. Mas eu falei, mano, olha isso. O professor tá falando que pobre fala tudo errado, tá ligado? E na naturalidade. E assim como isso foi em 2018. Nesse mesmo ano... A professora falou assim, ali perto da Estátua da Liberdade tem um museu, não sei se vocês já foram lá. Eu falei, todo final de semana eu tô lá. Porra. Aí já teve professor falando que a gente deveria ler o Capital em alemão. Falei, lê o Capital em alemão porque é melhor. Aí teve professora mandando a gente assistir um filme em italiano. Ela falou, a gente assiste aquele filme, mas tem que ser italiano, viu? Tomando um vinhozinho. Pelo amor de Deus, sabe? Aí teve, muitas histórias. Aí outro professor que falou... se algum dia vocês tiverem a oportunidade de ir numa favela, vocês vão ver que lá é assim, assim. Aí a outra professora falando lá das pesquisas que ela faz na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Depois deu mó treta por causa disso, que eu fui no podcast lá do Load, do Cauê, eu contei essa história, mostraram pra professora, a professora ficou com raiva de mim. Caraca. Ai, meu pai, mas é isso, parceiro. Os professores ali, eles são muito descolados da realidade, muito. E olha só, né, pensando agora no debate que você tava falando de poder judiciário aí do pessoal do tribunal... Imagina, se um professor de ciências sociais tem esse descolamento da realidade, imagine um juiz que tá pouco se fudendo pro povo. Porque a imagem que a galera passa, mano, da galera, principalmente quem estuda humanas e ciências sociais, é que vai chegar lá e vai ter um monte de comunista lá que, porra, entende como é que funciona e tu tá falando que nada a ver isso. Alguma, né? O que você encontra... tem comunistas, claro, mas a maioria da esquerda dentro da USP é uma esquerda liberal. Essa centro-esquerda lulista, essa centro-esquerda que não quer revolução, que só querem eleger que se elegerem, inclusive, eles querem eleger políticos, eles se candidatam, né? Tem uma mina que foi eleita vereadora, que é de lá da FEFELESH, que foi eleita pelo PT nessa última eleição. Eles querem dar um mínimo, tipo assim, a gente não quer foder também os pobres, mas dá um mínimo aqui que dá, que é pra vocês ficarem contentezinhos. E tem que agradecer. Exatamente. Tem que abanar o rabo, né? Exatamente. Porque o que eu sou atacado por petista na internet, porque eu critico muito o Lula e o PT, porque eles sempre vêm com o papinho assim, se não fosse o Lula, você não entrava na universidade. Cara, eu acho horrível quando a galera usa esse argumento. É inacreditável. Eu acho horrível porque toda vez que alguém vai criticar o PT, e é alguém que estudou em escola, ou até alguém que estudou particular, mas ganhou bolsa, fala, você só estudou aí, tá aí só graças ao Lula. Tipo assim, mano, você não percebe o quanto isso é meio que... Não é nem meio, né? Tipo, é ofensivo pra caralho, maluco. Não, tipo, mano... É tipo assim, não, você não tem capacidade pra entrar sozinho, você só entrou por causa dele. E olha, eu estudo numa universidade estadual, não estudo na universidade federal, não entrei por cota racial, não usei ProUni. Então, assim, o que o Lula tem a ver? Diretamente, sim. Sabe? Beleza, ele deu uma boa abertura ali, né, para os pobres e negros entrarem na universidade. Isso teve uma grande mudança na consciência das pessoas de que, olha, agora isso é possível, tá ligado? Então, ele teve um papel ali fundamental. Sim. Mas pegando a minha história individualmente, eu não fui beneficiado diretamente por alguma política do governo dele pra falar que eu só entrei graças a ele, tá ligado? O objetivo não é que tenha só você que veio, de quebrada lá. O objetivo era que, tipo, pelo menos ele, 70%
fosse de pessoas que vieram do mesmo lugar que tu veio, assim. Inclusive professores também, né? Principalmente, né? Porque não mudou a realidade de professores. Hoje na USP nós temos menos de 3% de professores pretos, pardos ou indígenas. Caralho, menos de 3%. Menos de 3%. Por isso acontece essa desconexão da realidade. Eu tive um choque. Isso na época eu era da igreja ainda, tá ligado? Eu nem manjava de nada. Eu nunca fui contra a cota racial, porque, porra, lá eu vi. A maioria dos meus amigos era tudo preto lá de Samambaia. Então você consegue ter uma noção de como as coisas funcionam, né? Só que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Uma vez um cara tava numa palestra, ele falou: pensa aí agora em quantos professores negros você teve na vida. Não é nem pelo ensino médio. Mano, aí eu parei pra pensar, eu não tive nenhum. Simplesmente nenhum. Do jardim de infância até a faculdade. E olha que eu estudei escola pública a vida inteira. Nenhum professor negro, assim. Na USP, em 5 anos e meio, e já contando 6, né? Porque eu já tô no segundo semestre, então eu já sei quais são os meus professores. Eu tive uma professora negra em 6 anos, né? Que é a Márcia Lima, que era a única professora negra ali no curso de Ciências Sociais da USP. E ela já não dá mais aula ali, porque agora ela tá no Ministério da Igualdade Racial, né? Da Aniele Franco, ela foi trabalhar no Ministério. Então não tem mais professores negros nas sociais ali, na USP, nenhum. E ainda pergunta por que tem que ter cota. Ainda é um bagulho muito, muito bizarro, né, velho? É impressionante. Cara, 3% numa faculdade pública, que teoricamente era... É muito louco, porque tu pega qual é a porcentagem a quantidade de pessoas negras no Brasil, é tipo... Eu tô por fora. Pretos e pardos é 56%. 56%. Pra tu ter 3% de professor, mano, é muito bizarro. E como é que tu acha que contorna esse problema de transformar faculdades públicas e, no geral, públicas, estaduais, federais, em locais que realmente vai ter gente que veio da pobreza mesmo, gente que veio da quebrada, gente que veio de escola pública? Como é que faz para contornar isso? O problema tem que ser resolvido desde a escola. Eu acho que é isso, desde a escola, para depois passar por isso. Mas para mim, eu não sei exatamente o que. Mas tu talvez tenha algo a falar mais concreto sobre aquilo. Desde a base, né? Porque quando a gente chega lá no final do ensino médio, vai fazer um Enem, vai fazer um vestibular, ali a gente tá indo botar em prática todos os conhecimentos que supostamente a gente adquiriu ao longo da nossa vida escolar, né? No meu caso, quando eu cheguei no segundo ano do ensino médio que eu olhei pro Enem, eu vi que eu não sabia nada. Então, de um ano pro outro, eu tive que correr atrás de todo um prejuízo. Claro, eu não vou falar, não sabia nada, não é impossível não saber nada. Mas, eu digo, eu sabia muito pouco, muito pouco. Então, eu fui correr atrás de um conteúdo que eu deveria ter visto em 10 anos, em 1 ano e meio. Sim. Sozinho, inclusive, né? Porque eu sou autodidata, então eu fui estudar sozinho. Depois eu entrei no cursinho popular também, porque também não dá pra você estudar tudo sozinho, né? Então, eu conciliava estudos sozinho em casa com cursinho popular, gratuito, né? E correr atrás disso que eu deveria ter visto na minha vida escolar. Então, primeiramente é aí, né? Tem que ter muito mais investimento para educação básica. Muito mais investimento para educação básica pública, para que os alunos tenham condições de chegar lá na frente e fazer, entre aspas, né? Dentro da lógica atual, fazer o vestibular, fazer o Enem. Mas, segundo passo, é acabar com o vestibular e acabar com o Enem. Porque o maior um dos maiores impeditivos e barreiras para que a gente entre na universidade é justamente os vestibulares. Então eles existem unicamente para isso, é para dizer, não tem vaga para todo mundo no ensino superior, a gente vai ter que filtrar quem vai entrar e quem não vai entrar. Supostamente a gente vai filtrar os melhores. Você está falando que está filtrando os melhores, você está entrando branco, classe média, escola particular, eles são melhores do que a gente? Claro que não. Eles tiveram um preparo muito melhor, eles tiveram condições, eles tiveram todo um caminho pavimentado. Tá ligado? Eles tiveram pais que estudaram na USP, que desde a infância falaram, você vai estudar na USP também. Pais que eram juízes falaram, você vai ser juiz também. Pais que eram políticos, você vai ser político. Eles são preparados desde a infância para ocuparem esses cargos, estarem nessas posições. Então, o vestibular ele vem para permitir apenas que essas pessoas que tiveram todo esse preparo, que tiveram tudo na mão, entrem e a gente não entre. Né? Então, esse dado de que menos de 3% dos professores da USP são pretos, pardos ou indígenas me lembrou o dado de 1997, quando os Racionais lançaram capítulo 4, versículo 3, que eles abrem falando, apenas 2% dos estudantes universitários são negros, ou seja, a situação era pior ainda, 2% dos estudantes em 77 eram negros, aqui provavelmente ele tá falando pretos, pardos e indígenas, né? Por que isso? Sabe, o que faz? As pessoas negras são inferiores, são mais burras, são incapazes, não querem, eu já tive que ouvir isso. Eu palestrei na Fundação Casa uma vez, estava falando sobre esses assuntos e uma funcionária falou assim, porque os negros antigamente não queriam estudar. Que não queriam estudar, cara, eram proibidos de estudar.
tá ligado? No século XIX era proibido. Luiz Gama foi bater na porta da São Fran e eles chutaram a bunda dele. Não podia estudar. E mesmo se quisesse, aliás, e mesmo independente de querer ou não querer, não tinha condições mínimas pra isso, não tinha nada, tá ligado? A pessoa, ela, primeiro que não tinha nem comida na geladeira, tá ligado? Vai pensar em estudar, não tem como, ela vai trabalhar desde a infância. O que a galera acha, quando a galera vem falar merda de cota, e a gente já volta pra falar desse negócio da questão do vestibular, que quando os negros foram, houve a abolição, parece que cada um foi remanejado pra um Senac pra arrumar um trampo, e deram a casa pros caras, tá ligado? Falaram, não, toma aqui a casa, você mora aqui, faz um cursinho de... Não, mano, beleza, vocês estão livres, mas foda-se, mano. Tipo, só largaram. E se tu for parar pra pensar em quando isso aconteceu, é relativamente recente pra... Muito recente. Tipo, saca? Tipo, e assim, né, o Brasil também foi um dos... Se não foi um dos, foi o último país, né? Foi o último do Ocidente. Do Ocidente a abolir a escravidão. E aí a galera meio que, porque... Ai, que negócio de cota pra quê? Tipo, mano, olha o limbo que deixa a galera assim. E não é uma coisa nem um pouco distante, tá ligado? Igual você falou, assim, por exemplo, o meu pai mesmo, eu peguei esses dias, eu tava com um adesivo lá em casa de uma manifestação que eu fui, né, por causa lá do assassinato de Mãe Bernadette, né? Aí eu recebi um adesivo, assim, né, Justiça para a Mãe Bernadette, que era uma mulher negra de pele escura, né? Tinha o desenho dela assim, meu pai ele é um homem negro de pele clara. E aí ele pegou o adesivo e falou, nossa, parece a minha bisavó. E aí ele falou assim, aí ele começou a contar do dia que ele conheceu a bisavó dele, ela já tava muito idosa, acamada, assim. E ele falou que ela tinha sido escravizada. Olha isso. Então, a bisavó do meu pai foi escravizada. E ele conheceu ela quando ele era criança. Então, tipo, não é uma coisa, é lá o passado. Sim, a galera fala parecendo que é um negócio que foi há 2000 anos atrás. De forma muito recente, não tem como... o jeito que foi feito, só largar... Tanto que teve gente que teve... pessoas que voltaram a trabalhar nos lugares que ficavam porque não tinham que, tipo assim, simplesmente abandonaram. Então, claro que você vai ter um resultado disso, é exatamente essa galera jogar pros cantos mesmo, assim, saca? Quando eu abriu minha mente, velho, foi quando eu li o livro lá do Silvio, que ele fala sobre racismo estrutural. Isso nessa época eu tava na faculdade, isso foi 2013, nem manjava, foi 2013. Eu não lembro, mas veio de depois. Né? Eu tava na época eu tava na faculdade já, assim, no segundo curso que eu tentei fazer, que eu perdi a bolsa depois, fiz um curso de cinema, um semestre. Eu perdi a bolsa porque eu fui atropelado. E eu era da mesma sala do filho do Temer, que o Temer não gosta de mostrar ele. É um filho meio que ele não curte muito ele. E aí, quando eu li o livro do Silvio lá, o do racismo estrutural, parece que limpa, assim, não é que limpa tua mente, mas você fica... Tira as vendas dos teus olhos, coisa que você não observava antes, você começa a observar. Você vai nos lugares, aí tu vê quem é o porteiro, como é que é o porteiro do teu prédio. Aí tu vê, o cara é negro. Aí tu vai ver quem é que tá entregando tua comida no iFood. É o cara negro. Aí beleza, aí tu vai lá no tribunal. Quem é o cara que tá julgando as paradas? Branco. Tu vai no hospital, branco também. Aí você consegue ver realmente o negócio, assim, o resultado disso. Do que houve na época da escravidão. De só abandonar a galera. Beleza, estão livres, mas foda-se aí. E aí tu vê o resultado disso, assim, inclusive, né, um dos locais era na própria universidade, né? Você vê, quando você fala pra mim 3%, eu não sabia de verdade, eu achava que era bem mais. 3%. É um dado bem alarmante mesmo. E o negócio do vestibular, que você estava falando, como você acha que tem que ser feito? Então, eu acho que é o seguinte, né? O governo Lula, como eu estava falando, ele ficou com essa marca de ter aberto as portas das universidades do ensino superior para pessoas negras, pobres, trabalhadores, etc. Acho muito importante ressaltar que isso daí foi mérito da luta dos movimentos negros, indígenas, estudantis, tá ligado? Era um governo que sentou na mesa para ouvir as demandas e criou políticas a partir dessas demandas. Porque agora a gente está passando por um outro debate que é sobre a indicação da próxima pessoa pro STF, que os movimentos negros estão aí cobrando que seja uma mulher negra. E que Lula falou assim, o critério não vai ser racial e nem de gênero. Então ele não... Mesma fala de um liberal. Mesma fala que o maluco fala. Não vai ser critério de cor, nem de gênero, vai ser por capacidade. Mesma fala. Exato. Ele não tá dando essa atenção, tá ligado? Então, supondo que ele ceda e coloque uma mulher negra, ele vai entrar pra história como o presidente que colocou a primeira mulher negra no STF. E quem olhar pra isso daqui a 10, 15 anos vai falar, nossa, o Lula colocou a primeira mulher negra no STF, que maravilha.
Mas ninguém tá acompanhando a luta do caralho que tá sendo para que isso seja possível. Então o governo Lula, de fato, ele abriu as portas das universidades para pessoas que não entravam até então, né? Pessoas negras, da periferia, escola pública. Mas existe uma questão aí que é assim, para quais universidades, tá ligado? Então não foi em maioria para universidades públicas, foi em maioria para universidades privadas. Então ele investiu muito no ProUni, no FIES. Teve o SISU também, né? Eu mesmo entrei na USP através do SISU, né? Que é para entrar em universidades públicas, mas teve um investimento muito grande no ProUni e no FIES para as pessoas entrarem em universidades privadas. E eu acho isso problemático, tá ligado? Então hoje, se eu não me engano, 75% de quem tá nas universidades, quem tá no ensino superior, são universidades privadas. Por volta de 75%, eu acho. Então é a grande maioria, né? 3/4 aí. E as universidades públicas continuam sendo aquilo que eu falei, mano. É o lugar mais restrito, é uma elite, é uma classe média, mais difícil de ser acessado. Então, teve contradições. Possibilitou mais pessoas entrarem com as políticas públicas? Possibilitou, mas entrarem aonde? Na USP, na Unicamp, na Unifesp, que é federal, né? Na UFABC? Bem menos. Inclusive, por falar na UFABC, eu lembrei da senhorita Bira, não sei se você conhece. Conhece. Ela fez uma live um dia desses que eu tava assistindo e ela falou uma coisa, né? Ele, no caso, ele é um homem. Ele, apesar do nome senhorita Bira, ele fez o ensino fundamental em escola particular, no colégio adventista, e o ensino médio na ETEC Getúlio Vargas. E assim, o que eu vou falar também não é pra criticar o Bira, que é uma pessoa que eu amo, mas isso que ele falou representa uma coisa que eu falo muito pras pessoas também, que é o quê? Pessoas de classe média, e ele sempre deixou claro que ele é de classe média, que fazem a escola, o ensino fundamental numa escola particular, e depois fazem ensino médio numa escola pública, geralmente ETEC ou Instituto Federal, não é a pública estadual, da periferia muito menos, e com isso eles têm direito a usar cotas para estudantes de escola pública. Ou raciais também, né? Porque as escolas públicas englobam as estaduais, as ETECs, os institutos federais, os colégios militares. Então todas essas pessoas concorrem juntas nessa vaga de escola pública, o que eu acho injusto, né? Mas aí já é outra questão. O que eu ia falar a ETEC Getúlio Vargas, se eu não me engano, ela é considerada a melhor ETEC que tem em São Paulo. Para quem a gente fala de São Paulo, ETEC é uma escola técnica, né? E ela acho que é a melhor ou uma das melhores. E aí o Bira falou uma frase que é isso que eu quero falar. Ele falou assim, a ETEC Getúlio Vargas, ela é praticamente uma extensão da USP e da UFABC. Ela tá localizada ali no Ipiranga, se eu não me engano. Ou seja, é relativamente perto de São Bernardo. E do ABC, né? Onde fica a UFABC, acho que é em Santo André, enfim. Então o Bira falou, a ETEC Getúlio Vargas é como uma extensão da UFABC e da USP. Por quê? Porque as pessoas se formam ali no ensino médio e vão para essas duas universidades. Tipo, já é uma coisa natural, entre aspas, tá ligado? E isso foi uma coisa, assim, que me marcou, né? Tipo assim, você já sabe dessas coisas, mas quando você ouve alguém de lá falando um exemplo concreto, tá ligado? Acho que é mais pesado. Porque no meu ensino médio, que eu me formei numa escola estadual, assim, aleatória, eu fui a única pessoa que se formou e entrou na universidade pública. A única, tá ligado? Outras, assim, entraram em universidades privadas menores, né, pequenas. Outra pessoa entrou na universidade pública no ano seguinte, mas naquele ano que se formou e entrou direto na universidade pública, eu fui o único da escola inteira, tá ligado? E quem vem da ETEC Getúlio Vargas já entra direto na USP e na UFABC. Também não é em qualquer universidade, é na USP ou na Federal, da ABC. E teve um caso da mina lá da medicina da USP que roubou 1 milhão, lembra? Sim, sim. Ela é formada na ETEC Getúlio Vargas, por exemplo, né? Então é um exemplo aí. Então, voltando, né, pra questão de como que nós vai fazer mais pessoas entrarem na universidade. Pública, principalmente, né? Porque eu sempre falo pros alunos, assim, né? Tem que focar nas públicas, mano. As públicas são as melhores, as públicas são as que ainda permanecem mais difíceis de acessar. Por isso que a gente tem que disputar aqueles espaços, que é um espaço público, é um espaço nosso. A gente banca com os nossos impostos. Foram nossos pais, avós que construíram aquele lugar, pedreiros ali, nordestinos, negros. São eles que mantêm em funcionamento hoje as moças da faxina, da merenda, os seguranças. Então são pessoas que construíram e mantêm um lugar em funcionamento trabalhando, mas não pode estudar lá, tá ligado? Então isso é muito contraditório, a gente precisa estar estudando nesses lugares. Então é por isso que eu acho que o governo Lula errou quando ele investiu muito mais no ensino superior privado do que no público, né? E se eu não me engano, eu ouvi uma frase esses dias, eu não lembro onde que eu ouvi isso, alguém falou, então é um telefone sem fio, mas é alguém que eu confio, falou que o Haddad falou que o FIES... Aliás, o ProUni,
ele era como se fosse um PPP que deu certo, que deu muito certo. O PPP é a parceria público-privada. Eu acho que é isso. Acho que foi o Jones Manuel que falou em algum vídeo dele que o Haddad comparou o ProUni com o PPP, que é uma política de parcerias público-privadas, né? Que é uma forma de privatização aí mais sutil. Então é isso, foi uma parceria público-privada, onde o poder público, o Estado, o governo federal injetou bilhões em empresas privadas, em universidades privadas. Elas lucraram como nunca, formou muita gente e muitas vezes formou de qualquer jeito, muitas pessoas. Sim, não, eu conheço um monte de amigo meu que só de fiéis que tá até hoje fudido. Isso, tá endividado até hoje, não conseguiu trabalho, tá ligado? Então e se esses bilhões tivessem sido injetados nas universidades públicas, tá ligado? Para construir mais campus, para construir mais prédios, para contratar mais professores, para aumentar o auxílio, para aumentar as bolsas de pesquisa, tá ligado? Então o ensino público superior no Brasil hoje poderia estar em outro nível e ainda pode vir a estar, tá ligado? Daqui para frente se for priorizado. Por que eu falo isso? Porque quando eu defendo o fim do vestibular, também não é para manter do jeito que tá hoje, porque não, de fato não tem vaga para todo mundo. Você acaba o vestibular, vai fazer o quê? Não vai ter vaga para todo mundo, mas tem que ter, tá ligado? Então a questão é essa, tem que acabar o vestibular e ter vaga para quem quiser estudar. E como que vai ter vaga para quem quiser estudar? Quando os governos, o Estado investir nisso, tá ligado? Como eu falei, criação de mais campos, mais prédios, mais salas, contratação de mais professores, etc. É isso, é pegar esse dinheiro porque, porra, o Brasil tem tanto dinheiro, né? O governo brasileiro tem tanto dinheiro, tantos impostos arrecadados, os governos a nível estadual, a nível federal, não investe mesmo assim porque não quer, tá ligado? Então é uma questão de querer. E quando que vai querer? Eu acho que quando nós for protagonista dessa luta, protagonista desses governos, tá ligado? Porque até nos governos de esquerda, sim, o pessoal negro de periferia é sempre secundário. Olha pro governo Lula, tá ligado? Ah, o Lula, mas ele é nasceu pobre no Nordeste. Beleza, foi 1000 anos atrás, tá ligado? Hoje ele é multimilionário. Vai olhar as pessoas negras, onde que tá no... Bom, a dificuldade do caralho pra botar uma discussão de uma ministra no STF negra. Uma dificuldade do caralho disso aí. E se você for ver, né, ele pega pessoas não brancas pra colocar em ministérios, assim, secundários, entre aspas. Dentro do governo tem um papel secundário. Sim, não era pra ter, como Ministério da Igualdade Racial, Ministério dos Direitos Humanos. Então, assim, beleza, ele cria ministérios temáticos, Ministério dos Povos Indígenas, que são importantes, colocam pessoas negras e indígenas nesses postos, mas a economia tá na mão de um branco, a saúde tá na mão de uma branca, a educação tá na mão de um branco. E não é, um branco rico. Sim. Porque só ser branco, se fosse um branco favelado, pobre, da origem favelada, ok, agora é um branco rico, tá ligado? Então, o Ministério da Igualdade Racial é o ministério que no ano que vem vai ter o menor orçamento de todos. Todos os ministérios, o Ministério da Igualdade Racial e das Mulheres vai ser os dois que vai ter o menor orçamento de todos, tá ligado? Então, a gente não é protagonista, mesmo quando tá lá, ai que bonito, subiu na rampa, tá ocupando um cargo no governo, mas você tá ali no cantinho, tá ligado? É tipo, a gente, né, os adultos aqui conversando, dá o brinquedinho ali pra criança se distrair. Sim. Parece isso pra mim, tá ligado? Então, enquanto não tiver lá uma pessoa preta, favelada da escola pública no Ministério da Educação e sem influência de empresários, porque também não adianta botar uma pessoa que veio da escola pública preta ali e os empresários que mandam, porque quem manda no Ministério da Educação é o Todos pela Educação, é a Fundação Lehman, a Fundação Ayrton Senna, são essas fundações bilionárias que estão ali por trás do Ministério, que estão por trás do novo ensino médio, é o dono do Colégio Bandeirantes, é esse povo aí que se juntou para denunciar o Ministério da Educação, eles entraram com ação na justiça contra o Ministério da Educação quando ele suspendeu o calendário de implementação do novo ensino médio, e o dono do Colégio Bandeirantes estava lá no meio. Tá ligado? Então esses caras, eles formam meio que um lobby ali da educação privada. Então é muito complicado. Por isso que a gente tem que continuar conscientizando assim nosso povo, porque eu acho que é só assim que dá pra gente criar uma força social pra bater de frente com isso, que infelizmente a gente ainda não tem. Então é criar essa força social pra lutar por todas essas coisas, pelo fim do vestibular, pela ampliação do ensino superior público, por mais investimentos na educação básica, como eu tinha falado lá atrás, que é o fundamental, tá ligado? Não tem como investir no superior se você não investiu no básico, né? E muitas outras coisas, né? Acho que as cotas, elas são uma política importante, tem que ser mantida e ampliada, mas ela é uma coisa passageira, ela é um band-aid ali que a gente vai botar na ferida um momento ali pra estancar, né, o sangramento. O que falar pra galera, por exemplo? Tem a galera que fala, não devia ter cota racial, não, devia ter cota social. Qual é que tu tem a falar pra quem fala isso aí? Que, assim, sendo bastante educado... Assim, eu tenho o meu argumento, mas eu não conseguiria fazer o que você vai fazer agora, que é ser educado, entendeu? Não tá na minha alçada, eu não consigo. Então, sendo bastante educado, acreditando que essa pessoa que tá falando isso, ela está mal informada... Isso. Isso é um argumento
falacioso, né? É uma ideia falsa, sem embasamento. Qual ideia, né? De que a cota social é suficiente para incluir pessoas não brancas, né? Incluindo negros e indígenas nas universidades. Isso não é verdade. Né? Quem defende muito essa ideia é o Fernando Holliday, né? Não queria falar o nome, porque já a vontade de xingar já tá. E nós mete o pau mesmo, não tenho medo não. Ele foi no mano a mano, falou várias asneiras lá, né? Enfim, falou essa mesma besteira de sempre. Eu até falei pro Brau, falei, mano, eu queria estar aqui naquele dia pra poder falar pra ele o que eu vou falar pra você, né? Que ele veio com esse papinho de que, os negros são a maioria dos pobres. Então, se você coloca cotas pra pobres, consequentemente, os negros entram. Isso não é verdade, tá ligado? E não é verdade porque pesquisas mostram, dados mostram. A minha experiência em si mostra, quando eu entrei na USP, mas eu não vou falar só de experiência, eu vou falar de pesquisas, de dados. Quando eu entrei na USP, eu entrei usando a cota de estudante de escola pública, né? Então eu não entrei pela cota racial, eu entrei pela cota de escola pública. E aí eu fui ver, eu passei em segundo lugar na cota de escola pública, né? Eu vi meu nome na lista e eu comecei a procurar quem é essas pessoas, quem é a fulano que passou em primeiro, quem é o fulano que passou em terceiro, quarto, quinto. Conforme eu fui conhecendo essas pessoas, porque eu falei, caralho, eu quero me juntar com esse povo da escola pública. Eu fui vendo que era um bando de branco playboy que veio do Instituto Federal, que veio da ETEC, Getúlio Vargas. Eu falei, caralho, mano, então o pessoal... Isso é um fator que eu vou entrar no racial, já começa por aí. Então você vai criando camadas ali de segregação. Então primeiro tinha a segregação da escola pública em geral, só entrava na USP escola particular. Agora nós tem cota para escola pública, da hora. Mas qual é a escola pública que vai entrar? Não é a escola pública estadual da periferia que tava sem merenda na época do Alckmin, que tava sem giz, sem apagador, sem professor, sem nada, tá ligado? Não é essa escola que vai entrar. É a escola pública que tem um processo seletivo, que você tem que fazer um vestibulinho, que ele olha seu histórico escolar. E aí acontece aquilo, pessoas da classe média que fizeram o ensino fundamental na escola particular, faz o médio no Instituto Federal, pega a cota de escola pública, entra lá e o agente da escola estadual ainda não está entrando. Então tem esse primeiro recorte. Quando a gente vai ver o recorte racial aí dentro da escola pública, independente de ser ETEC, de ser estadual, eu reparei que a maioria também era branco. Então a maioria que entrou pela cota de escola pública, independente do tipo de escola pública, também era branco. Falei, caralho. Então a minha experiência já me mostrou isso. Só colocar uma cota para escola pública não é suficiente. Ou baixa renda, né? Também não é suficiente. A maioria que entra por baixa renda também é branco. E aí vem as pesquisas e dados que mostram, tá ligado? Que é exatamente isso. Quem quiser jogar na internet, pesquisa aí, né? Eu vi uma matéria uma vez que eu acho que o título era alguma coisa assim, né? Cota social não é suficiente para incluir... Não é eficaz para incluir negros nas universidades. É isso. Infelizmente, se você não tiver uma cota específica para incluir pessoas pretas, pardas e indígenas, elas não vão entrar, tá ligado? Você bota cota para escola pública, quem entra é o branco da escola pública. Que você coloca a cota para baixa renda, quem entra é o branco de baixa renda. Porque mesmo dentro do povo de baixa renda, mesmo dentro do povo da escola pública, existe desigualdade, existem níveis de desigualdade, de opressão, de exploração, de renda diferentes. E existe o fator social de como essas pessoas vão ser tratadas, porque o racismo ele não é só uma questão de dinheiro, de renda, de trabalho. Claro que aí é a estrutura fundamental, mas existe a leitura social, existe o jeito como as pessoas vão olhar pra você, tá ligado? A polícia bate o olho em quadra pelo que ela tá vendo. Ela não pergunta assim, qual é a sua classe social, ela supõe, lógico, dependendo do lugar, da roupa, das tatuagens, mas ela bate o olho, a primeira coisa que ela vê é a cor da pele. Depois vai vindo cor da pele, tatuagem, roupa, etc, né? Então, isso se manifesta também em entrevistas de emprego, por exemplo. Então tem uma pesquisa que foi feita também, qualquer um pode ver na internet, com o pessoal de RH, né? Recursos humanos, quem contrata dentro de uma empresa lá, não sei lá onde. Então eles pegaram o povo do RH, mostraram as fotos para eles e perguntaram o que vocês acham que essas pessoas estão fazendo, quem elas são e o que elas estão fazendo. Então eles pegaram fotos de pessoas brancas e pessoas negras vestidas exatamente do mesmo jeito e fazendo exatamente as mesmas coisas. E as respostas eram diferentes. Então você pegava uma mulher branca limpando a mesa. Quem é ela e o que ela tá fazendo? Ela é uma dona de casa, né? Tá limpando ali a mesa da sua casa. Bota uma mulher negra na mesma posição, com a mesma roupa, limpando a mesa, é uma faxineira, é uma doméstica. Um homem negro correndo, deve ter roubado, é um ladrão fugindo. Um homem branco correndo, tá fazendo caminhada, fazendo corrida. Então, isso ali é uma turma de RH falando isso, na maior naturalidade, na visão deles é isso.
o preto correndo é ladrão. Branco... Tem até uma música antiga aí que cantava isso. Não... Entendeu? Então, Tu passou por isso, né? Jogaram uma foto tua no álbum da polícia. Olha isso, velho. Minha foto no álbum de reconhecimento de suspeitos da polícia civil. Entendeu? Então, quando você pega uma pessoa negra e uma pessoa branca e veste ela do mesmo jeito, pra provar que não é só uma questão de roupa, tá ligado? Você pode vestir ela do mesmo jeito, elas ainda assim vão ser lidas de forma diferente, tá ligado? Então, o branco e o negro entrando com a mesma roupa numa loja, o segurança vai seguir o negro, tá ligado? O branco e o negro entrando numa loja pra entregar um currículo ali, a chance do branco ser contratado é melhor, principalmente se for num cargo de atendente, que vai lidar com o público, porque é bom pra imagem da loja ter uma pessoa branca ali, porque passa essa imagem de limpeza, de pureza, de, sei lá, acolhimento, né? E a pessoa negra passa a imagem de violência, de brutalidade, de ignorância, etc., de grosseria, de sujeira, né, aqui na cabeça deles. Sim. Mesmo que seja inconsciente, isso não é necessariamente consciente, essas pessoas realmente pensam isso, mas tá lá no inconsciente. Essas pessoas que falam, é meu gosto pessoal, eu não gosto de ficar com negros. Não é seu gosto foi construído e você não sabe que. Exatamente. Você cresceu assistindo lá as Paquita Loira da Xuxa, você assistiu a Eliana, a Angélica, todas as princesas da Disney, tá ligado? Então, tá lá no inconsciente. Enfim, e aí... As cotas, né? Já ia esquecer. Então, as cotas raciais, elas são necessárias porque as pessoas não brancas, elas ainda estão em desvantagem em relação às pessoas brancas, mesmo dentro de um mesmo contexto socioeconômico. E eu posso falar de mim. Eu passei por isso, porque eu era de Samambaia, que é um lugar pobre, mas a única pessoa que tinha uma família estruturada ali, minimamente, era eu, saca? Tanto é que eu achava, eu já falei isso várias vezes já, eu achava que eu era rico, mano. Eu achava que eu era playboy, porque meus amigos eram muito mais fodidos que eu. A gente no mesmo lugar, de gente pobre, mas tem ainda a diferença. E meus amigos que eram negros tinham ainda condições menores ainda que eu, saca? É diferente a parada. Eu falo até que quando eu comecei a fazer stand-up, eu e um outro brother meu que é negro também, eu ainda pude meter esse louco porque eu tinha uma casa, saca? Eu pude meio que largar os trampos e ver de bico, porque eu tinha uma casa ainda pra morar, saca? Meu outro amigo que era negro, ele não podia. Não era outra vida. Não tinha como ele largar tudo pra começar a viver de comédia e tal. Era uma outra dificuldade, saca? Enquanto eu tava tentando, lutando pra viver de bico, o cara tava lutando pra comprar o café da manhã, saca? E a gente vindo do mesmo lugar. Eu só percebi que eu era pobre, assim, não que eu agisse como rico, mas eu percebi isso, cara, eu não sou playboy, pô. Quando eu fui sair da minha bolha e eu conheci gente rica de verdade, assim. Isso. E a galera não entende essa parte, que é o lance da... a cota social vai abranger. Não vai, mano, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma experiência de vida, assim, né? É outro bagulho. Sim. Então, mano, na quebrada existe uma distorção, assim, muito grande da realidade, sabe? Porque é uma bolha mesmo, sabe? A quebrada é uma bolha, assim como o centro é uma bolha também. Quem vive em cada um desses lugares não tem ideia do que se passa no outro. Né? Então, dentro de uma quebrada, dentro de uma favela, as pessoas têm referenciais ali muito limitados, tanto de raça quanto de classe. Então, dentro da quebrada, quem é o rico? Quem é o, entre aspas, o rico? Quem é o playboy? Se tem metrô por perto, é quem mora perto do metrô. Aliás, tem metrô ali na região, é quem mora perto do metrô é playboy. Quem mora no predinho do CDHU é playboy, da Coab. Tá ligado? Às vezes quem mora na casa, porque a casa é toda rebocada e fica na rua asfaltada, é playboy. Então tem níveis assim ali dentro de playboy, de quem é mais pobre, quem não é. E a questão de raça também, que é uma coisa que me pega muito, porque eu fui me entender como negro na USP. Eu falei pra você que eu não entrei por cota racial, porque eu não me considerava negro. Eu até me considerava pardo, né? Mas eu sempre ouvi que eu era branco na realidade, até que eu comecei a despertar pra essa questão racial, passei a me considerar pardo. Entrei na USP, o movimento negro veio, me chamou, falou, quer participar do movimento negro? Eu falei, não sou negro. Eles ficaram... Aí um dia uma mina chegou em mim e falou assim, você não quer entrar no meu coletivo? É porque não tem nenhuma pessoa negra nele, eu queria te convidar pra entrar. Aí eu falei, oi, tá ligado? Bugou minha cabeça em tantos níveis isso. Então na USP eu comecei a perceber, eu não sou igual a eles. Tá ligado? Eles não me tratam como igual e os negros querem que eu me junte a eles, porque eles sim me veem como igual aqui dentro desse espaço tão branco, mas tão branco, que fica nítido que eu não sou igual a eles, né? Só que na quebrada eu ainda sou visto como branco.
Então o povo na favela fala que eu sou branco, e o povo playboy fala que eu sou negro. Aí você vive nesse limbo. Por que o povo na quebrada fala que eu sou branco? Porque a maioria na quebrada é preto, escuro, inclusive, né? Ou aqui no caso de São Paulo, a maioria é mais pardo, mas tem muito negro escuro. E uma coisa engraçada, né? Ainda nesses níveis de segregação, dentro da favela, as partes mais precárias são aonde você mais encontra pessoas escuras. Tá ligado? Então, na favela em geral, a maioria é parda aqui em São Paulo. E nas partes mais precárias, onde você vai lá, chão de terra, barraco de madeira, esgoto a céu aberto, a maioria ele é preto, escuro. Exatamente. E aí, nesse meio, eu sou lido como branco, né? Porque as pessoas também só olham pra cor da pele, as pessoas não entendem que raça tem a ver com cor da pele, com traços como nariz, boca, cabelo, etc, né? Enfim, e um bagulho que eu tava refletindo lá em Salvador, falei pro pessoal, falei até pra um mano lá, que ele ficou até mal quando eu falei isso, né? Que ele era um mano escuro, né? Negro escuro. Aí, lá no centro de Salvador, você vê muitas pessoas negras, e os brancos ali é muito nítido que eles são turistas, né? Aí eu fiquei brisando, eu falei, mano, olha que brisa, né? Se você estiver no centro de São Paulo, você não consegue distinguir quem é morador e quem é turista. Porém, você consegue distinguir quem é morador de rua, que são as pessoas mais escuras. Sim. Então, se você for agora no centro de São Paulo... Lógico que eu tô generalizando. A maioria das pessoas mais escuras que tiverem no centro de São Paulo são moradores de rua. Em Salvador, você não consegue saber quem é morador de rua e quem não é. Então, a gente que sai de São Paulo pra chegar lá, uma pessoa que que não conviva com pessoas negras, ela vai cometer um racismo muito facilmente. Porque se é uma pessoa que sai daqui do centro de São Paulo, ou de um bairro nobre, com classe média, ou média baixa, que só convive com um branco, chegando em Salvador, ela só conhece negros como pedintes, moradores de rua... Quando chegar lá, parça, ela vai achar que qualquer pessoa negra que aparecer, mas não é. Em Salvador, que a maioria da população lá é preta, né? Escura, né? E aqui em São Paulo a maioria é pardo. A maioria, digo, nas periferias e tal. E os pretos estão nas posições mais precárias. Ou morando na rua no centro, ou nas favelas nas partes mais precárias, né? Então é uma coisa muito cruel, é o racismo estrutural. Sim, essa parada, é tu olhar, mano. É tu olhar quem é que tá... servindo e quem é que tá sendo servido. Começa a observar. No teu dia a dia que você começa a ver, você começa a ficar meio assustado com a parada. Exatamente. Isso é igual eu falei, quando perguntaram pra mim quantas professoras negras eu tive na vida, foi a primeira vez que eu parei pra pensar, tipo, cara, na posição ali de ensinar, não tem. E é um problema, tipo, ter essa quantidade de gente, não ter pobre nas universidades é um grande problema, porque quem vai decidir sobre a vida do pobre são esses profissionais que estão sendo votados agora. Por isso que é muito idiota. Pra que vai ter uma ministra negra? Por que tem a ver? Mano, claro que tem a ver, pô. Quando caiu uma situação lá que ela vai ter que decidir sobre a vida de alguém negro e pobre, ela vai saber porque ela provavelmente já passou pelos mesmos problemas, saca? Ao contrário do Zanin aí, né? Que o Lula indicou. Exatamente. O Zanin, ele teve votos assim, mano, que eu fiquei com ódio. Não, o Zanin votou no Bolsonaro, com certeza. O Zanin meteu 17, com certeza, mesmo sem a menor dúvida. Não, por falar nisso, hoje eu vejo aquele cara lá que escrachou ele no banheiro, pra mim, ele é um herói. Não, hoje é o tempo, né? O tempo passa, a gente começa... Falei, não é isso, né? Enfim. E tu pensa em entrar pra política? Institucional não, porque na política eu falo que eu já tô, né? Eu não tô na política institucional. Então, na institucional mesmo, da tua carinha na urna lá, a gente botar chavoso da USP na urna. Você não... Por quê? Você não... Porque você acha que isso vai ser... Perda de tempo. Pra mim seria perda de tempo. Não que a política institucional em si seja perda de tempo, mas pra mim sabe? Eu acho que eu sou muito mais útil lutando fora de lá. Lutando na base, indo nas escolas, etc. Sabe? Eu acho que tá dentro da política institucional iria limitar muito esse trabalho que eu faço. Principalmente nas escolas, né? Mas limitaria em geral. Além de que não é um bagulho que traz um retorno, assim, tá ligado? Como eu gosto, como eu espero. E outra, né? E acho que o principal fator, você tem que ser um ator, sabe? Pra você estar na política institucional, você tem que ser um ator, você tem que abrir mão de princípios, você tem que abrir mão de quem você é, porque, parça, você quer aprovar um projeto de lei? Beleza, você vai ter que sentar lá com o deputado bolsonarista do União Brasil, do Republicanos, de não sei qual partido, pra convencer o Nicolas Ferreira, o Kim Kataguiri, a votar no seu projeto. Como que eu vou sentar do lado de Nicolas Ferreira e não vou dar um murro na cara dele? Não tem como. Não tem como, parça. Eu tava assistindo essa semana aí o bagulho da votação do casamento homoafetivo que eles queriam barrar, parça. O Nicolas falando coisas absurdas
A Erika Hilton sentada ali, eu falei, mano, se eu tô no lugar da Erika Hilton, ela já vira um chute. Ela é mais paciente que eu já vi na minha vida, de verdade. Aquilo ali foi um absurdo. Naquele ali parecia que eu tava nos anos 70, pô. Tá ligado? Vendo a galera discutir sobre homossexual nos anos 70, assim. Eu tava, mano, olha que... Cara, e aí tu vai gerando mais recorte em cima de coisa, né? Porque tu também passa por esse... Tu tem que lidar, além de todo o problema de homofobia também. Ainda tem isso. Ainda tem isso, tipo, caralho. E tu sofreu por isso, sofreu mais pela questão racial na faculdade ou questão da homofobia? Como fica lidar com os dois mundos, assim? Na faculdade, praticamente nunca sofri homofobia, sabe? É uma questão ali dentro que não pega muito, acho que por 2 fatores, tanto pela minha aparência ser mais, entre aspas, hétero, né? Não existe aparência hétero, mas sim, existe esse estereótipo. Mas também porque ali é um ambiente muito acolhedor nesse sentido, da sexualidade, né? Porque, mano, a questão da sexualidade é um bagulho que existe em todas as classes sociais, em todos os grupos, em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer classe, em qualquer lugar, qualquer buraco que você se enfiar, vai ter um gay, vai ter uma pessoa trans, vai ter uma mulher lésbica, qualquer lugar. Ah, isso foi inventado agora. Não foi inventado agora, minha gente. Isso tem desde que o mundo é mundo. E não é quebrada, você sofreu algum tipo de... Eu vou chegar lá ainda. Porque eu acho que tem essa diferença. Sim, eu vou chegar ainda aí. Mas assim, primeira questão, né? Homossexualidade, falando do meu caso, né? Eu sou gay. A homossexualidade sempre existiu, né? Inclusive em determinadas épocas, em determinados lugares, ela era o padrão, ela era incentivado pela sociedade, ao contrário do que é hoje, né? Então, a nossa sociedade de hoje só é homofóbica porque ela carrega uma tradição judaico-cristã que foi instituída no Império Romano ali no século IV depois de Cristo. Então, a partir do momento em que o imperador, se eu não me engano, Constantino, declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, é daí que vem a homofobia institucionalizada e estrutural no Ocidente. E aí depois Portugal vai colonizar aqui, invadir, colonizar, trazer esses valores para cá, né? Eu tenho uma tatuagem aqui atrás que é um cocar, tá escrito Tibira, né? Tibira foi o primeiro caso de assassinato homofóbico registrado na história do Brasil, que foi um indígena, Tupinambá, que lá no Maranhão ele foi assassinado por ser gay, né? Então, quando os colonizadores invadiram aqui, eles encontraram povos onde a homo e a bissexualidade eram coisas naturais, não eram reprimidos socialmente como era lá na Europa. Mas eles vieram trazer os valores deles para cá e eles não aceitaram isso, né? Então, Tibira foi condenado à morte. Foi uma morte extremamente cruel. Isso aí foi por volta de 1650, se eu não me engano. Eles amarraram Tibira na boca de um canhão e explodiram ele. E é isso, metade do corpo caiu no mar e a outra metade caiu na terra, eles sei lá o que fizeram com o corpo, né? Esse foi o primeiro caso de homofobia registrado. O primeiro caso de transfobia registrado foi com uma travesti africana chamada Chika Manicongo, que ela foi condenada a ser queimada viva. Ela não foi porque ela pegou e parou de se vestir como ela se vestia, de se comportar como ela se comportava, ela abriu mão do que ela era, como... Galileu Galilei lá na Europa, ele foi condenado a ser queimado vivo porque ele falava que a Terra gira em torno do Sol e não o contrário. Aí falava que queimar ele na fogueira. Falava, não, eu tava brincando, né? Aí ele não foi queimado. Foi o que aconteceu com Chika Manicongo, mas esses são os primeiros registros de LGBTfobia que tem aqui no Brasil. Ou seja, foi com um indígena, homossexual e com uma travesti africana. Isso é muito significativo, né? E além dos requintes de crueldade nessas mortes, né? Mortes extremamente cruéis e aí vai se reverberar até os dias de hoje. Mas o que eu quero dizer é isso. Quem trouxe esses valores LGBTfóbicos, heteronormativos, essa binaridade de gênero, quem impôs tudo isso, a monogamia, foram os colonizadores europeus. E aí, lá atrás, antes disso, né, no Império Romano, era o contrário. Na verdade, a bissexualidade era incentivada, né? Então, os homens, que na verdade estava muito relacionado com uma visão de mundo muito misógina e machista também, né? Então, as mulheres só serviam para procriar, para gerar os filhos, cuidar dos filhos e da casa. Todo o resto os homens faziam entre eles, né? Inclusive ter relações sexuais por prazer. A relação sexual com a mulher era para procriar. Para prazer era entre homens. Então isso era extremamente comum na Grécia e na Roma antigas. E aí, chegando aqui nos dias de hoje, né? Eu tava falando da USP, lá, como eu tava dizendo, na verdade, né? Todos os lugares, todas as épocas, todas as classes existem pessoas LGBTs. Então existe o LGBT rico, o playboy, etc. Então ele tá lá na USP, tá ligado? Ele entrou na USP, ele sempre esteve lá, Parará, Pururu, tá ligado? E então eles têm uma tendência um pouco maior de saber lidar um pouquinho melhor com essa questão.
Agora, o que não tem na elite? O que não tem praticamente na classe média? Pessoas negras e, obviamente, pessoas pobres, né? Sim. Então, eles não estão acostumados a lidar com pessoas negras e pobres, a não ser os seus funcionários, a sua faxineira, o seu segurança, a sua cozinheira, a sua babá. Só nessas posições de serviçais, né? Agora, para conviver, de ter amizade, de não sei o quê, eles não estão acostumados. Então, é por isso que eles são mais racistas e elitistas do que LGBTfóbicos. Na quebrada, é exatamente o contrário. Então, na quebrada, a maioria das pessoas ali são pobres, são faveladas e são negras. Ou indígenas, descendentes de indígenas, né? Como minha mãe. Então, o racismo é muito menor. Existe, obviamente, tá ligado? Mas é muito menor, é de uma forma muito diferente. Se manifesta muito através de piadas. O pessoal adora fazer piadinhas racistas dentro da quebrada. Por isso que o Siqueira Júnior, Danilo Gentili são caras muito famosos, assim, muito queridos por pessoas da quebrada. Porque o povo adora esses humor negro que chama, né? Sim. Aí vai falar, a esquerda é mimizenta, porque não pode nem fazer mais piada hoje em dia, parará. Enfim. E aí, o racismo e o elitismo dentro da quebrada já não é tão forte, né? Como eu disse, é um pouco mais através dessas piadas bestas, mas a homofobia pega, tá ligado? Principalmente pensando aqui em São Paulo, e a gente cresce com a ilusão aqui em São Paulo de que São Paulo é o lugar mais desenvolvido do Brasil, e as pessoas são progressistas, as pessoas são mente aberta. Quando eu comecei a ir pra outros lugares, eu falei, mano, São Paulo tá tão atrasado em tanta coisa, parça, sabe? Sim. Eu fiquei chocado de ver, assim, a questão LGBT. Lógico, eu não vou romantizar lugar nenhum, eu sei que a LGBTfobia existe em todos os lugares, e em todas as classes, mas eu fui pro Rio e eu vi, assim, coisas, é foda falar disso, né, mas a direita já quer cair matando, mas eu fui em baile na favela, onde eu vi traficante com namorado, tá ligado? Os caras de fuzil e de mão dada beijando outro cara, tá ligado? Aqui em São Paulo isso é impensável, tá ligado? Salvador também, você vê, por exemplo, tem uma festa que é a Baticu, né, que é uma festa para LGBTs negros. Pelo menos aqui em São Paulo é conhecida como uma festa para LGBTs negros. Em Salvador, os héteros vão em peso pra Baticu. Falei, caralho, os héteros frequentam os rolês dos LGBTs, têm amizade com eles. Aqui em São Paulo não existe isso. Em geral, generalizando, é muito difícil o hétero querer ter amizade com LGBT, andar com, principalmente homens gays ou homens bis, sim, ou travestis. Não anda, não tem amizade, não quer ser visto junto, porque a masculinidade é muito frágil. Aí se andar junto, vão falar que eu sou viado também, que eu tô comendo, que eu tô pegando, que não sei o quê. Então isso é muito complicado, isso pega muito na quebrada, principalmente por causa da questão religiosa, né? Então aqui em São Paulo, as igrejas evangélicas são muito fortes nas favelas, como a gente começou falando, e elas influenciam muito nesse sentido, tá ligado? Então é muito foda, na época da eleição foi muito tenso, muito pesado, a gente ouvia muito aquela história, as histórias de kit gay, mamadeira de piroca, banheiro unissex. Então a extrema-direita conseguiu muito pegar o povo evangélico nas favelas com essas historinhas aí malucas. E ainda tá rolando. E ainda tá. Semana eu tive que ver gente falando que já tinha banheiro. Olha o nome que chamaram, o nome que eu ouvi a pessoa falando. Banheiro de ideologia de gênero. Que banheiro é esse, pô? Você entrou no banheiro com o professor lá pelando. Te ensinando a você trocar de jeito. Que merda é essa, pô? Caralho, tipo... Puta merda, mano. Que deve ser muito... Cara, é muito foda que tu passou pelos dois problemas, né? Tipo, diferentes, né? Na quebrada você teve que ver a parada e passar pela parada da homofobia, tu vai pra faculdade, não sofre pela homofobia, talvez não muito, talvez tenha acontecido, sei lá, mas aí sofre pela questão racial, assim. Mas eu acho muito foda surgir figuras igual a tu, assim, porque, mano, o cara da quebrada e a melhor parte que eu mais gosto do que tu faz, tu não trocou teu visual. Puta merda, que eu conheci muita galera que veio da faculdade, veio lá de lugar pobre, sai aí e tem que trocar. E não, nem porque quer, às vezes. Nem porque quer, porque não pode, tá ligado? E aí eu acho muito foda quando surgem figuras igual a tu, assim. E aí, inclusive, projeto que você pensar que eu puder ajudar, conte comigo também. Eu tava com um projeto que eu tava falando com o Ítalo, que o Ítalo veio de Ceilândia, e o Ítalo queria muito criar, ele fala que quando ele quiser, quando ele tiver, quando eu tiver seguidor pra caralho, eu quero montar alguma parada lá em Ceilândia, que é de onde eu vim. Eu tava pensando, eu queria muito começar a fazer um bagulho que é dar aula de escrita de comédia e roteiro pra galera de quebrada mesmo, assim. Então, eu, inclusive, já vou aproveitar até que tá gravando, que aí eu te obrigo a te comprometer a me ajudar, entendeu? É isso. Eu não conheço, eu não sou daqui, então eu não conheço. E pra mim fazer isso lá em Samambaia vai ficar impossível, assim, de eu ir pra lá. Por causa de agenda e tal, no momento. E aí eu queria fazer uma parada dessa, porque eu mesmo eu consegui fazer a parada exatamente por causa disso. Tipo, eu tinha o privilégio ali, que acho que é a parte mais difícil, você entender que você, apesar de você ser pobre, por ser branco, você tem vários, nem alguns, né? Vários privilégios, assim, que pessoas negras no mesmo lugar que você não tem, assim. E aí eu
tava querendo pensar em fazer isso. Então já conto com a sua ajuda. Beleza, já fica aí agora. Você compromete ali pra aquela câmera. Eu me comprometo. Meu nome é MRG. É isso. É isso. Espero que tenham gostado de vir aqui. E, pô, gostei pra caralho, de verdade mesmo. Fico muito feliz de ter nomes igual o teu, assim, pra poder levantar esse debate. E é isso, espero que você tenha gostado. Se quiser dar mais algum recado novamente aqui, além de se comprometer a me ajudar, dá mais um recado. Eu só quero agradecer, né, pra você primeiramente, pra o pessoal aí da produção. Foi da hora estar aqui. Pra quem tá assistindo aí, se inscreve no meu canal. Se não tiver inscrito, segue no Instagram, no Twitter, todas, porra, aí, chavoso da USP, todo lugar. E é isso, não sei, acho que não tem mais o que falar. Só é isso, já fica o convite também pra você ir no nosso talk show, porque aqui a gente fala, né, o versão do Fero, fala igual seres humanos, responsáveis e adultos. Lá no talk show é bagunça. Você pode assistir, não sei se tu viu, depois procura o né? Você vai entender. Aquele que fica a tela verde, assim? Isso. Nossa, eu acho o bico aquele cara com a cabeça flutuando. E sem falar nada. Aquilo tu vai saber que eu fico com ódio. Eu tô pagando ele pra ficar calado. Não sei que porra é essa. Então já fica o convite, se quiser ir no talk show também, já está convidadíssimo. Eu adoro falar merda. Não, então... Eu tô aqui sério, mas isso aqui é só uma pessoa pública, entendeu? Então, pra mim é muito difícil também ficar aqui trocando ideia na moral. Fico muito... Toda coisa que tu fala, eu penso 1000 besteiras pra falar. Mas então lá a gente vai poder também falar de outras... Falar merda de verdade. E é isso, muito obrigado por ter vindo, de verdade. Prazerzão conhecer. Tamo junto, colhe no meu show depois, quando puder, você vai curtir. E é isso. Valeu. Se inscreve no canal aí, você que não é inscrito. Segue o mano, segue ele no canal dele. Vou te levar pra gravar um react no meu canal principal também, pra gente gravar um bagulho junto lá. Beleza. E é isso, tamo junto, segue nós aí. Vamos passar aqueles babaca do Redcast.